Olá! Nesta aula serão apresentados aspectos relacionados ao Relatório de Impacto Ambiental, o RIMA. De acordo com a legislação ambiental vigente do CONAMA número 1 de 1986, o relatório de impacto ambiental deve ser apresentado de forma objetiva e adequada à sua compreensão. As informações devem ser interpretadas em linguagem acessível, ilustradas por mapas, cartas, quadros, gráficos e demais técnicas de comunicação visual, de modo que se possam compreender as vantagens e desvantagens do projeto, bem como as suas possíveis consequências ambientais. A implantação de qualquer atividade ou obra efetiva ou potencialmente degradadora deve submeter-se a uma análise e controles prévios. Tal análise se faz necessária para prever os riscos e eventuais impactos ambientais a serem corrigidos, mitigados ou compensados no momento de sua instalação, operação e, em casos específicos, no encerramento das atividades. O RIMA deve ser elaborado antes da obra ou qualquer atividade causadora de significativa degradação do meio ambiente. O relatório de impacto ambiental representará as conclusões do estudo de impacto ambiental e deverá conter, segundo a legislação, no mínimo as seguintes características: os objetivos e justificativa do projeto, sua relação e compatibilidade com as políticas setoriais, planos e programas governamentais, a descrição do projeto e suas alternativas tecnológicas e locacionais, especificando nas fases de construção e operação a área de influência, as matérias-primas e mão de obra, as fontes de energia, os processos e técnicas operacionais, os prováveis efluentes, emissões, resíduos de energia, os empregos diretos e indiretos a serem gerados, a síntese dos resultados dos estudos de diagnóstico ambiental da área de influência do projeto e também a descrição dos prováveis impactos ambientais da implantação e operação da atividade, considerando o projeto, suas alternativas, os horizontes de tempo de incidência dos impactos e indicando os métodos, técnicas e critérios adotados para sua identificação, quantificação e interpretação. A caracterização da qualidade ambiental futura da área de influência, comparando as diferentes situações da adoção do projeto e suas alternativas, bem como com a hipótese de sua não realização. A descrição do efeito esperado das medidas mitigadoras previstas em relação aos impactos negativos, mencionando aqueles que não puderam ser evitados e o grau de alteração esperado, e os programas de acompanhamento e monitoramento dos impactos. O RIMA descreve as consequências da atividade que visa ser instalada sobre os diversos meios ambientais, como natureza, patrimônio cultural e histórico e o meio ambiente de trabalho. Deve apresentar os estudos que já vimos, os realizados no estudo de impacto ambiental, incluindo as formas de apresentação do meio físico, biológico e socioeconômico, além de estudos relacionados aos recursos hídricos, qualidade das águas, fragilidade natural do meio físico terrestre, ecossistemas terrestres, fauna e flora, ecossistemas aquáticos e ecossistemas de transição. Devido ao caráter público dos estudos, deverão ser colocadas cópias do RIMA à disposição do público e o próximo passo a ser dado é a realização da audiência pública. A legislação federal dá autonomia aos estudos para que se estabeleçam suas próprias normas para a realização das audiências públicas de licenciamento ambiental.
No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, a realização de uma audiência pública exige o cumprimento de requisitos previamente fixados em regulamentos, referentes à forma de convocação, condições e prazos para a informação prévia sobre o assunto a ser debatido, inscrições para participação, ordem dos debates, aproveitamento das opiniões expedidas pelos participantes. Geralmente, a convocação para audiência pública é publicada pelo empreendedor em jornais de grande circulação local. As audiências públicas são realizadas sempre no município ou na área de interferência, onde estiver prevista a implantação do empreendimento, sendo prioritário o município onde os impactos forem mais significativos. Em função das peculiaridades do processo em análise, como a abrangência do projeto, extensão geográfica, localização dos solicitantes, pode haver mais de uma audiência pública sobre o mesmo RIMA em municípios da área de influência do empreendimento. O evento público é aberto, ainda assim, a autoridades governamentais, promotores públicos e federais e estaduais e representantes da sociedade civil, como ONGs ambientais ou de outras áreas, também são convidados a comparecer. Vamos conhecer outros documentos necessários para as etapas de licenciamento de acordo com o Caderno de Licenciamento Ambiental do Ministério do Meio Ambiente. Acompanhe. Projeto Básico Ambiental, Plano de Controle Ambiental, Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, Análise de Risco e Relatório Ambiental Simplificado. Neste link, você pode consultar o Caderno de Licenciamento Ambiental do Ministério do Meio Ambiente. O Projeto Básico Ambiental é determinado pela Resolução CONAMA número 6, de 16 de setembro de 1987, e deverá apresentar um detalhamento de todos os programas e projetos ambientais previstos, ou seja, aqueles provenientes do EIA-RIMA, bem como os considerados pertinentes pelo órgão licenciador. Constitui-se em um dos documentos base para a obtenção da licença de instalação, a LI. O Plano de Controle Ambiental é exigido pela Resolução CONAMA número 9 de 1990 para a concessão da licença de instalação de atividade de extração mineral de todas as classes. O PCA é uma exigência adicional ao EIA-RIMA. No entanto, o Plano de Controle Ambiental tem sido exigido também para o licenciamento de outros tipos de atividades. O Plano de Recuperação de Áreas Degradadas foi elaborado para a recomposição de áreas degradadas pela atividade de exploração de recursos minerais. No entanto, tem sido utilizado para os diversos tipos de empreendimentos e, geralmente, é previsto no escopo dos estudos ambientais. O relatório de controle ambiental é exigido pela Resolução CONAMA número 10 de 1990, na hipótese de dispensa do EIA-RIMA para a obtenção da licença prévia de atividades de extração mineral de classe 2. Deve ser elaborado de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo órgão ambiental competente. O RCA tem sido exigido por alguns órgãos de meio ambiente também para o licenciamento de outros tipos de atividades. A análise de risco auxilia na gestão dos riscos. É um processo de avaliação, de tomada de decisão e manutenção de medidas preventivas, de modo a manter a probabilidade de ocorrências e consequências negativas o mais baixo possível. Também pertence ao campo da gestão de riscos o planejamento das situações de emergência e a manutenção de um grau de prontidão para reagir nessas situações. Para tomar suas decisões, o gestor de risco utiliza todas as informações disponíveis resultantes dos estudos de impacto ambiental e de avaliações de riscos. De uma maneira geral, a análise de risco tem por objetivo responder às seguintes perguntas relativas a uma determinada atividade ou empreendimento. O que pode acontecer de errado?
Com que frequência isso pode acontecer? Quais são os efeitos e as consequências? É necessário reduzir os riscos e de que modo isso pode ser feito? Em relação ao relatório ambiental simplificado, são estudos relativos aos aspectos ambientais relacionados à localização, instalação e operação de novos empreendimentos habitacionais, incluindo as atividades de infraestrutura de saneamento básico, viária e energia, apresentados como subsídio para a concessão da licença requerida, que conterá também as informações relativas ao diagnóstico ambiental da região de inserção do empreendimento, sua caracterização, a identificação dos impactos ambientais e das medidas de controle, de mitigação e de compensação. Todos esses estudos são aplicáveis a vários tipos de atividades e empreendimentos, e por esse motivo, o órgão ambiental elabora um documento chamado Termo de Referência, que orienta a elaboração do estudo específico de cada empreendimento de acordo com as suas especificidades e o local proposto para sua implantação. Um termo de referência bem elaborado é um dos passos fundamentais para que um estudo ambiental alcance a qualidade esperada ao empreendedor. O termo de referência é o instrumento orientador da elaboração de qualquer tipo de estudo ambiental, como o EIA-RIMA, Plano de Controle Ambiental, entre outros. Deve ser elaborado criteriosamente, utilizando-se de todas as informações disponíveis sobre o empreendimento, sobre o local onde será implantado e a legislação pertinente. Tem por objetivo estabelecer diretrizes, conteúdo e abrangência do estudo exigido do empreendedor. Não podemos negar que a chegada dos empreendimentos de infraestrutura produz impactos positivos e negativos às regiões onde se instalam. As consequências desses impactos são significativas não só no âmbito local, como ainda estabelecem novas relações de trocas e fluxos, possivelmente para além das fronteiras municipais, redefinindo também o espaço regional. Neste contexto, a implantação de empreendimentos e a realização dos objetivos econômicos, financeiros e sociais esperadas para os projetos significam uma tarefa desafiadora. A atuação dos empreendimentos torna-se dependente de fatores que vão muito além das questões técnicas, de engenharia ou de necessidade social, demandando um modelo robusto para gerir elementos de riscos ligados aos impactos sociais. É necessário considerar que os problemas ambientais estão diretamente relacionados aos problemas sociais, como o atendimento às necessidades básicas de alimentação, saúde e moradia. É fundamental rever os sistemas de produção quanto à escolha, ao gerenciamento e à utilização dos recursos naturais, bem como quanto ao processo de inovação tecnológica. A solução para as questões sociais tem que ser encontrada dentro de um contexto amplo, no qual os aspectos ambientais, econômicos e políticos precisam também ser revistos. Apesar da legislação brasileira ser uma das mais modernas do mundo, alguns conceitos mudaram, novos paradigmas surgiram e uma nova situação ambiental está diante de nós. Sem contar os pressupostos da globalização, que impõe modelos de desenvolvimento muitas vezes homogêneos, ou seja, não compatíveis com as características ambientais locais. É de suma importância compreender que a avaliação de impactos ambientais, o EIA e o RIMA, são instrumentos essenciais na prevenção aos danos ambientais. É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui e até a próxima.